Eclesiastes 8, 10 a 17. Assim também vi os perversos receberem sepultura e entrarem no repouso, ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade onde fizeram o bem. Também isto é vaidade. Visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes, e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Mas o perverso não irá bem, nem prolongará os seus dias. Será como a sombra, visto que não teme diante de Deus. Ainda há outra vaidade sobre a terra, justos a quem sucede segundo as obras dos perversos, e perversos a quem sucede segundo as obras dos justos. Digo que também isto é vaidade. Então exaltei eu a alegria, porquanto para o homem nenhuma coisa há melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, pois isso o acompanhará no seu trabalho nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Aplicando-me a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite vê o homem o sono nos seus olhos. Então contemplei toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para a descobrir, não a entenderá. E, ainda que diga o sábio que a virá a conhecer, nem por isso a poderá achar. Até aqui, até o versículo 17. Que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique em nossos corações a porção lida da sua santa, da sua bendita palavra. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, há poucas coisas, preste atenção nisso que nós iremos falar. Talvez nem todos concordem, mas eu queria fazer essa observação. Há poucas coisas que incomodam mais do que dirigir ao lado de pessoas que ficam sempre dando pitaco. Eu vou repetir. Há poucas coisas que incomodam mais, ou que incomoda mais, do que você estar dirigindo de lado ou junto de pessoas que ficam sempre dando sugestão, sempre dando pitaco. É claro que isso acontece normalmente quando você está nos primeiros dias, nas primeiras semanas, nos primeiros meses de habilitado. Sempre tem alguém mais experiente, vamos assim dizer, dizendo qual deve ser o melhor trajeto que deve ser feito, dizendo a melhor forma de você poder estacionar o carro, sugestionando a melhor maneira de você fazer uma ultrapassagem e por aí vai. Não sei se acontece com os irmãos, mas comigo acontece. A vontade que dá quando você está numa situação como essa é parar o carro, tirar a chave, dar à pessoa e dizer, vá, dirija, que é melhor, porque aí você não tem tanto problema, aí você não tem tanta dificuldade. É ou não é verdade isso? É verdade, né, Marisa? É ou não é verdade? Às vezes, a vontade que dá, humanamente falando, é essa. Eu trouxe essa comparação, essa ilustração, para trazer à nossa mente uma realidade. Uma realidade, na verdade, um erro que recorrentemente nós cometemos. De certa forma, usando como ilustração isso que nós acabamos de falar. Que é o quê? Que é a nossa vontade, a nossa disposição de querer conduzir Deus na condução das nossas vidas, na condução da vida da humanidade. Eu não sei se vocês já pararam, eu não sei se vocês já perceberam, mas via de regra, a gente se comporta como os motoristas ao lado, tentando dizer para Deus qual é a melhor forma, tentando dizer para Deus qual é a melhor maneira dele conduzir, quer seja a história da nossa vida, quer seja a história da humanidade.
Às vezes, a gente pensa que tem soluções melhores para os problemas que nós vivenciamos enquanto pessoas. Às vezes, a gente reclama quando as coisas elas não vão bem em relação à nossa vida. E aí eu repito, nós parecemos aquele motorista de lado que fica sempre dando pitaco na maneira como Deus conduz, quer seja a nossa vida, quer seja a vida da humanidade. Quando a gente lê esse trecho aqui de Eclesiastes, capítulo 8, versículos 10 até o versículo número 17, a gente percebe, meus irmãos, a gente percebe, minhas irmãs, que Salomão, aqui nesse trecho, Salomão, aqui nessa passagem, ele traz à tona a grande dificuldade, a grande problemática que nós temos de entendermos e de reagirmos corretamente a alguns fatos, a alguns acontecimentos que se dão, quer seja em relação à nossa vida, quer seja em relação à vida das pessoas. Aqui nessa passagem que nós acabamos de ler, Salomão, ele se detém a considerar, a observar a prosperidade, a felicidade dos ímpios em detrimento aos sofrimentos dos justos. A síntese desse trecho, a síntese dessa passagem é justamente essa. Salomão, ele se detém, Salomão, ele observa e ele chega à conclusão que muitas vezes os ímpios prosperam, que muitas vezes os ímpios são felizes, ao passo que muitas vezes os justos, apesar da sua justiça, eles acabam enfrentando dificuldades ao longo da sua vida. Talvez, falando assim, você já puxe pela sua mente e já esteja pensando, mas foi disso que nós tratamos no capítulo 7 deste mesmo livro de Eclesiastes. Sim, foi, meus irmãos. Sim, foi, minhas irmãs. E aí surge a pergunta, por que será que Salomão traz isso à tona? Por que será que ele traz novamente esse ensino? Que ensino? A realidade do sofrimento do justo em detrimento da felicidade do ímpio, ou a felicidade do ímpio em detrimento à infelicidade do justo. Salomão faz isso por uma razão muito simples. Salomão faz isso por um motivo muito simples. Ou seja, muitas vezes, meus irmãos, nós temos essa dificuldade de entendermos que no mundo debaixo do sol, muitas vezes acontece isso, que nós chamamos, entre aspas, de injustiça. E mais uma vez, ele traz esse tema, mais uma vez, ele traz esse assunto para poder consolidá-lo na nossa mente, no nosso coração, haja vista a facilidade que muitas vezes nós temos de nos esquecermos daquilo que Deus nos ensina através da sua palavra. E conforme nós já fizemos em estudos anteriores, essa muitas vezes é a didática de Deus de repetir, até que certa verdade de fato venha a ser consolidada na nossa mente, no nosso coração. Então, nós temos essa resistência, nós temos essa dificuldade natural de entender as coisas dentro da perspectiva divina. Então, por isso Deus traz mais uma vez, através de Salomão, esse ensinamento para que essa verdade ela possa, de fato, calar profundamente aos nossos corações. Então, na manhã de hoje, meus irmãos, na manhã de hoje, minhas irmãs, eu queria considerar o seguinte tema, eu queria considerar o seguinte assunto: o sábio e o seu comportamento diante da prosperidade dos ímpios. Repetindo, o sábio e o seu comportamento diante da prosperidade dos ímpios. Veja que no estudo anterior, que nós encerramos no domingo passado, a gente viu o sábio e o seu comportamento diante das autoridades constituídas. Agora a gente vai abordar um outro aspecto, o sábio e o seu comportamento diante da prosperidade dos ímpios. Então, basicamente, a gente vai dividir o nosso estudo, até porque vai ser um pouco mais rápido hoje, em dois pontos, em duas divisões. Em primeiro lugar, a gente vai considerar a aparente prosperidade do ímpio e depois a gente vai considerar a reação que nós devemos ter enquanto pessoas sábias à prosperidade ou diante da prosperidade dos ímpios. Então, basicamente, dois pontos, basicamente duas divisões, para que essa verdade ela possa, de fato, ficar cristalizada na nossa mente. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, a aparente prosperidade dos ímpios. A aparente prosperidade dos ímpios. Irmãos, acompanhem conosco a leitura, versículo 10, versículo 14, Eclesiastes, capítulo 8,
versículo 10, versículo 14, dentro desse ponto, a aparente prosperidade dos ímpios. Diz o seguinte, o texto sagrado: assim também vi os perversos receberem sepultura e entrarem no repouso, ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade onde fizeram o bem. Também isto é vaidade. Versículo 14. Há ainda outra vaidade sobre a terra. Justos a quem sucede segundo as obras dos perversos, e perversos a quem sucede segundo as obras dos justos. Digo que também isto é vaidade. O que é que nós observamos aqui, meus irmãos? O que é que nós encontramos aqui, minhas irmãs, tanto no versículo 10 como também no versículo 14? Salomão fazendo uma constatação básica. Que constatação? As injustiças que ocorrem entre os homens. As injustiças que ocorrem entre os homens. Salomão, ele observa essa realidade sob dois ângulos, sob dois pontos de vista. Em primeiro lugar, Salomão ele enxerga que o justo, ele é injustiçado. Salomão também enxerga que o injusto, ele é recompensado. A grande tônica que a gente observa aqui nesses versos é justamente isso. Salomão, ele fica a considerar, Salomão, ele fica a observar, e a constatação a que ele chega, dessa observação que ele faz da vida humana, é que muitas vezes acontece isso. O justo acaba sendo penalizado e o injusto acaba sendo beneficiado. Tanto no versículo 10, como também no versículo 14, ele vai falar essa verdade. Então, vamos destacar, dentro desses dois versos, vamos destacar, dentro dessas duas passagens, essa triste realidade daquilo que a gente pode chamar de aparente prosperidade dos ímpios. Em primeiro lugar, o versículo 10, Salomão assim se expressa: assim também vi os perversos receberem sepultura e entrarem no repouso, ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade onde fizeram o bem. Também isto é vaidade. Salomão aqui, ele atesta a dignidade que muitas vezes é prestada ao perverso, em detrimento à falta de reconhecimento que é feita ao justo. Olha só o que Salomão fala. Olha só o que Salomão diz. Ele atesta a falta de dignidade, ou melhor dizendo, ele atesta a dignidade que é prestada ao perverso, ao passo que os justos, eles não são reconhecidos. Eu não sei se vocês sabem, mas dentro do mundo antigo, quando você não era sepultado, não tinha o privilégio de ser sepultado, e principalmente quando você não tinha o privilégio de receber uma sepultura justa, aquilo ali era reconhecido como um tipo de maldição, de castigo do Senhor. E é interessante que ele fala que o injusto, ele recebe essa dignidade, ele recebe essa honra, ele tem uma sepultura digna, uma sepultura justa, ao passo que aquela pessoa que, conforme ele ensina aqui, estava no templo, aquela pessoa que estava na presença de Deus, aquela pessoa que era temente a Deus, veja, aquela pessoa que havia feito um bem para a cidade na qual ele vivia, essa pessoa, ela é esquecida completamente, não obstante o bem que ela havia feito à sua cidade. Então, são contradições, meus irmãos. São paradoxos que muitas vezes a gente observa neste mundo debaixo do sol. Muitas vezes, quem não merece recebe algo bom. Muitas vezes, quem merece acaba não tendo esse reconhecimento. Então, veja que isso não é uma novidade. Veja que isso não é um absurdo, não, muito pelo contrário. Porque o próprio Salomão, dentro das observações que ele faz em relação à vida, ele tinha chegado justamente a esta constatação. Veja a dignidade, veja as honrarias que um perverso recebe no seu sepultamento. Veja que aquela pessoa que faz um bem na sua própria cidade é esquecido por ela, é relegado à insignificância, mas infelizmente é isso que muitas vezes nós observamos nesta vida debaixo do sol. E Salomão, ele não para por aí. No versículo 14, ele aprofunda ainda mais essa contradição, essa prosperidade que muitas vezes os ímpios têm em detrimento dos justos. Olha só o que ele fala no versículo 14. Ainda há
outra vaidade sobre a terra. Justos a quem sucede segundo as obras dos perversos, e perversos a quem sucede segundo as obras dos justos. Digo que também isto é vaidade. Então aqui Salomão, ele faz uma outra constatação. Ele constata a retribuição injusta feita aos homens. Ele constata a retribuição injusta que é feita aos homens. Se a gente pudesse fazer uma tradução mais literal, uma tradução mais exata desse versículo 14, ficaria mais ou menos assim. Veja, abro aspas. Há justos que recebem o que os feitos dos ímpios merecem, e há ímpios que recebem o que os feitos dos justos merecem. É ou não é uma contradição? É ou não é uma contradição? Então, às vezes, nós recebemos o contrário das nossas ações. Às vezes, nós recebemos o contrário da nossa postura. Quer ser no sentido positivo, quer ser no sentido negativo. Então, Salomão vê essa discrepância muito clara na vida das pessoas. Aqui, conforme ele coloca, andar na justiça, andar na retidão, andar na verdade, andar na piedade traz penalidade. Para quem? Para o justo. Deveria ser o contrário. Ele deveria ser reconhecido, ele deveria ser elogiado por ter esse padrão, por ter essa forma de viver, mas não, acontece justamente o contrário. Ele recebe segundo as obras dos ímpios. E os ímpios que praticam maldade, que fazem coisas erradas, que agem iniquidade, eles acabam recebendo conforme as obras dos justos. Então são essas contradições que nós temos aqui em relação à nossa vida. E é interessante porque quando você vê Salomão escrevendo essa passagem, um pouco mais adiante você percebe que essa contradição, entre aspas, que ele observa na vida dos homens, acaba revoltando Salomão. Olha só o que ele diz no versículo 11, Eclesiastes 8:11. Ele fala, visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Ou seja, em virtude de não haver correção, em virtude de não haver justiça, em virtude do perverso estar praticando perversidade e muitas vezes se dando bem por causa disso, o mal ele vai aumentar e aumentar cada vez mais. Enquanto não houver essa intervenção, enquanto Deus não agir com justiça, enquanto Deus não penalizar o pecado, ele vai brotar, ele vai se proliferar no meio da vida das pessoas. Foi essa a conclusão a que Salomão ele chegou. E a grande verdade que a gente extrai aqui para as nossas vidas, meus irmãos, minhas irmãs, é que a nossa vida aqui debaixo do sol é um ambiente. É o ambiente onde se proliferam as injustiças. A nossa vida aqui debaixo do sol é o ambiente onde se proliferam as injustiças. Essa é a realidade viva, essa é a realidade nua, essa é a realidade crua que nós experimentamos ao longo da nossa existência aqui neste mundo. É por isso que na prática a gente observa pessoas que são bons funcionários, pessoas que se dedicam no seu trabalho, muitas vezes não são reconhecidos por causa disso. E via de regra, uma pessoa que é preguiçosa, uma pessoa que não é qualificada, ela acaba galgando funções superiores dentro de uma determinada empresa. É por isso que muitas vezes aquelas pessoas que estudam, acabam sendo deixadas para trás por parte daquelas pessoas que colam nas provas. E aí você fica a pensar, mas como assim? Eu faço o que é certo, não consigo atingir uma nota alta, ao passo que outro que faz uma coisa desonesta acaba se dando bem? É o que acontece muitas vezes na vida debaixo do sol. É o que muitas vezes acontece dentro de famílias, onde muitas vezes você tem determinados filhos que têm um padrão moral, que procura agradar seus pais, que vive em retidão e muitas vezes não tem o reconhecimento dos próprios pais. Ao passo que, muitas vezes, alguns filhos que são desobedientes, que são rebeldes, que são ruins, eles têm o apreço dos seus pais. Isso acontece ou não acontece? Essa é ou não é a realidade que a gente encontra aqui nesse mundo? É a prosperidade, meus irmãos, dos ímpios, que Salomão vê, que você vê e que nós vemos ao longo dos nossos dias, durante toda a história humana aqui neste mundo. É isto que a palavra de Deus ensina, a aparente prosperidade do ímpio. Eu quero ler aqui um relato e depois eu quero fazer uma observação em relação a esse relato, que mostra justamente essa triste realidade. Que realidade?
Os perversos se dão bem. Que realidade? Os justos se dão mal. Olha só, abro aspas para essa declaração. Talvez aqui algumas pessoas já vão saber de quem eu estou falando. Veja só, abro aspas. De tanto ver triunfante as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantar-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. É uma realidade do nosso país. Mas sabe quando essas palavras foram escritas? Em 1914. E foram ditas pelo tribuno Rui Barbosa, no Senado da República. E aí você vai ver que as coisas no Brasil, elas não mudaram muito. Continua a mesma coisa, depois de mais de 100 anos. E não vai mudar. Vai continuar a mesma coisa. Então, é a atualidade. Atualidade de quê? Da palavra. Atualidade de quê? Da prosperidade dos maus, que infelizmente a gente tem que lidar ao longo da nossa vida aqui neste mundo. E aí, a grande pergunta que se faz diante desse quadro é: e o que é que a gente deve fazer? Qual deve ser o meu procedimento? Qual deve ser a minha postura? Qual deve ser o meu sentimento, uma vez que eu sei que os maus eles prosperam, uma vez que eu tenho consciência que a injustiça é uma triste realidade da vida? O que é que eu devo fazer? É o que a gente vai observar no segundo ponto, no segundo momento da nossa lição, agora pela manhã. A nossa reação diante das prosperidades ou diante da prosperidade dos maus. A nossa reação diante da prosperidade dos ímpios ou da prosperidade dos maus. Olha só o que Salomão fala, versículo 12, versículo 13. Olha só o que ele diz aqui nesse trecho. Eclesiastes 8, 12 e 13. Olha só o que ele diz. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes, e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Versículo 13. Mas o perverso não irá bem, nem prolongará os seus dias. Será como a sombra, visto que não teme diante de Deus. O que é que a gente vê aqui nesse trecho? O que é que a gente observa aqui nessa passagem? Salomão enxergando, meus irmãos, minhas irmãs, que a justiça de Deus, ela vai prevalecer. Salomão, ele enxerga que a justiça de Deus, ela vai prevalecer nesse mundo injusto no qual nós vivemos. Por mais que ele, Salomão, testemunhasse a injustiça, ele, Salomão, cria que a justiça divina, ela iria ser aplicada. E a justiça divina, ela iria colocar as coisas em seu devido lugar. Ou seja, o injusto seria penalizado, o justo, ele seria abençoado. O injusto, ele receberia o juízo divino e o justo receberia os benefícios de Deus. Na verdade, quando você vê esses dois versos, você pode até achar que existe uma contradição entre eles. Versículo 12, versículo 13. Por quê? Porque no versículo 12, conforme Salomão coloca aqui, ele diz que os dias dos ímpios vão se prolongar. E no versículo 13, ele diz que os dias dos ímpios, eles não vão se prolongar. Então, será que Salomão está aqui se contradizendo? Não. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Ele está falando aqui dentro de duas perspectivas. No versículo 12, os dias dos ímpios se prolongam dentro da nossa visão. Parece que eles vão prevalecer sempre. Parece que eles vão sempre se dar bem. Então, dentro da nossa visão, parece que a vida deles vai ser uma vida em piedade na qual eles irão bem. Salomão fala isso dentro dessa perspectiva humana. Já no versículo 13, quando ele diz que o ímpio não vai prolongar os seus dias, é dentro da perspectiva divina, dentro do tempo de Deus. Porque mais cedo ou mais tarde, Deus, que tem um tempo nas suas mãos, há de retribuir o ímpio conforme a sua impiedade. Então, não há contradição. O que nós encontramos no versículo 12 é uma visão humana, o que nós encontramos no versículo 13 é uma visão de Deus. E aí fica a pergunta, tá certo, Salomão diz aqui que um dia a justiça divina ela vai prevalecer. Um dia Deus colocará em ordem todas as coisas. Ele vai castigar as pessoas que fazem mal e ele vai retribuir com bênçãos as pessoas que fazem o bem. Disso a gente não tem a menor dúvida. Mas até lá,
o que é que eu devo fazer enquanto crente? Até lá, qual deve ser o meu comportamento? Até lá, qual deve ser a minha postura? E aí ele fala justamente no versículo 15. Olha só o que ele diz aqui no versículo 15. Eclesiastes 8, versículo 15. Ele fala, ó, então exaltei eu a alegria, porquanto para o homem nenhuma coisa há melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, pois isso o acompanhará no seu trabalho, nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Salomão está aqui nos aconselhando a quê? A aproveitar as bênçãos, os benefícios, os presentes que Deus nos dá ao longo da nossa vida nesse mundo cheio de injustiça. Eu sempre gosto de enxergar que essas coisas boas que Deus nos propicia, e Ele vai nos propiciar, talvez não na mesma intensidade, talvez não na mesma diversidade que vai acontecer a outras pessoas, mas a gente sempre tem as demonstrações bondosas de Deus em relação à nossa vida. Então, Deus faz isso, meus irmãos, Deus faz isso, minhas irmãs, como válvula de escape. Para quê? Para que a gente não fique tão pressionado com as injustiças que muitas vezes a gente presencia nessa vida. E Deus nos abençoa com determinadas coisas para que nós possamos aproveitar essas bênçãos para a gente esquecer um pouco as injustiças, os problemas, as dificuldades que a gente vê no mundo que está à nossa volta. Porque, cá para nós, se você for focar a sua visão naquilo que é injusto, se você for focar a sua visão na prosperidade dos ímpios e focar tão somente nela, você vai desfalecer em relação à sua vida, porque elas sempre irão ocorrer, elas sempre estarão acontecendo. Então, enxergue, veja a realidade, mas por outro lado, uma vez que Deus lhe abençoa, aproveite as bênçãos e esqueça um pouco isso, porque senão você vai viver com o seu coração pesado, amargurado, entristecido, porque não é fácil. Quando você olha somente esse lado, que os ímpios prosperam, e fixa a sua visão nessa triste realidade, a tendência natural é que você fique revoltado, continuamente revoltado. Então é por isso que Deus nos abençoa com algumas dádivas, conforme Salomão coloca aqui, para que a gente possa comer, beber, se alegrar, para que a gente possa, entre aspas, desaparecer mais dessas pressões tão injustas que muitas vezes o mundo ele nos traz, quer seja a nós, enquanto pessoas, quer seja ao mundo no sentido geral, porque a gente não pode negar. Quando a gente liga a televisão, o que mais a gente vê é injustiça, o que mais a gente vê é o mal reinando, o que mais a gente vê é o ímpio prosperando. Então, se você não tiver uma visão da dádiva divina sobre sua vida, você vai acabar desfalecendo diante dessas coisas. E por fim, a gente acaba sendo dominado pela ira, pela raiva, pela mágoa, pela indignação, porque a gente não vai mudar o mundo que está à nossa volta. Esse mundo, ele não tem solução, ele não tem volta, ele espera a restauração que Deus dará no retorno glorioso de Jesus Cristo. Então, que a gente possa ter, meus irmãos, minhas irmãs, uma visão mais clara em relação à retribuição que Deus vai dar ao ímpio. Ele vai castigar o ímpio. Aquela pessoa que é desonesta, aquela pessoa que faz o mal e que aparentemente se dá bem por causa disso, espere. Mais cedo ou mais tarde vai chegar a conta dela. Mais cedo ou mais tarde Deus irá retribuir conforme a sua obra. Mais cedo ou mais tarde Deus acertará contas com essa pessoa. Deixe Deus dirigir o carro da vida, deixe Deus dirigir o carro da história da humanidade. Ele sabe o que está fazendo, ele sabe porque assim está procedendo, cabe a nós descansarmos nele. É interessante porque o que a gente observa aqui no ensino de Salomão é o mesmo ensinamento que Davi lhe dá no salmo que a gente leu agora na introdução da Escola Bíblica Dominical. Só para a gente pegar essa ligação de maneira bem rápida, abram aí, por favor, Salmo 37, versículo 1 e 2, Salmo 37, versículos de 7 a 11. Veja, se não é esse descanso que a gente deve ter, Deus um dia irá pagar cada um conforme as suas obras. Então, não fique quieto, reaja descansando, reaja confiando,
Reaja experimentando as bênçãos que Deus nos dá ao longo dessa vida, para que a gente não fique oprimido com tanta injustiça que a gente vê ao nosso derredor. Olha só, Salmo 37, versículos 1 e 2, e depois versículos 7 e 11. Ele diz o seguinte: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. E muitas vezes acontece isso, né? Você fica indignado por causa dos malfeitores, eles fazem o mal e sempre se dão bem. Muitas vezes você pode até sentir inveja dos ímpios que fazem coisas erradas e também prosperam, ao passo que você é honesto e não prospera. Mas a palavra de Deus diz, não fique indignado. A palavra de Deus diz, não se inveje. Por quê? Versículo 2. Pois eles quem? Os malfeitores, os iníquos, dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Então, mais cedo ou mais tarde, haverá a retribuição divina. Versículo 17 até o versículo 11. Descanse no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Essa é a nossa realidade, meus irmãos. É por isso que a gente descansa. Deixa o mundo virar de cabeça para baixo. Deixa os ímpios prosperarem. Deixa o mal se alastrar. Deus está na condução do carro da nossa vida. Deus está na condução do carro da história da humanidade. Não fique como motorista de lado dando pitaco. Talvez você nem chegue nesse nível. Talvez você esteja na cadeirinha do bebê ainda, né? Querendo ensinar a Deus como ele deve dirigir o mundo. Não, ele sabe, ele sabe. E aqui, concluindo, a vida humana, ela apresenta caminhos difíceis que muitas vezes a gente não consegue entender. A vida humana apresenta caminhos difíceis que muitas vezes a gente não consegue entender. O próprio Salomão atestou essa dificuldade. Veja aí o que ele fala em Eclesiastes capítulo 8, fechando o capítulo, versículos 16 e 17. Olha só, essa complexidade chamada vida, essa dificuldade da gente entender algumas coisas que acontecem na nossa existência. Salomão teve a mesma dificuldade, e olha que ele era uma pessoa sábia, a mais sábia do seu tempo. Olha só o que ele diz, ó: aplicando-me a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite vê o homem sono nos seus olhos. Então contemplei toda a obra de Deus e vi que o homem, veja, não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para a descobrir, não a entenderá. E ainda que diga o sábio que a virá a conhecer, nem por isso a poderá achar. É difícil entender o mundo. O mundo é complexo. É difícil entender por que os maus prosperam. É difícil entender por que o justo sofre. É difícil. Salomão diz aqui que é impossível a gente poder ter essa compreensão. Contudo, meus irmãos, contudo, minhas irmãs, saibamos que o Deus que construiu a estrada sobre a qual Ele está nos conduzindo, Ele sabe o trajeto que está nos guiando ao longo da nossa existência aqui nesse mundo. Ele sabe a melhor forma de dirigir o curso da nossa vida. Então, o que é que a gente deve fazer? Descansar nele. O que é que a gente deve fazer? Esperar nele, porque como ninguém, Deus, Ele saberá dar a paga à injustiça, dar a paga à iniquidade, dar a paga ao pecado, com certeza Ele fará. Por quê? Porque Ele é justo. Muitas vezes, quando Deus se demora na aplicação da justiça, a gente fica a se indagar: mas por que Deus está esperando? Por que Deus não retribui logo? Por que Deus está aguardando? Por que Ele não age logo como juiz? Meus irmãos, minhas irmãs, saibamos que o nosso Deus é um Deus justo, o nosso Deus é um Deus santo, o nosso Deus é um Deus perfeito. E lembre-se, Deus também aguardou seu Filho morrer na cruz do Calvário para poder nos justificar. Ele podia muito bem ter intervido ali.
Ele podia muito bem ter livrado da cruz o seu filho, mas não fez. Deixou que o justo fosse penalizado pelos injustos, para que assim ele pudesse cobrir de perdão aqueles que são injustos. Então, ele aguardou, ele viu, ele contemplou o sofrimento de seu filho. Então, não é nada extraordinário quando muitas vezes, entre aspas, Deus se demora a agir e a intervir na vida humana. Deus ele não está inepto, Deus ele não é cego, ele não está surdo, não, muito pelo contrário. Só que ele tem um tempo, só que ele tem uma forma de agir. E esse tempo, essa forma de agir, nós não sabemos. Então, descansemos nele e continuemos praticando a justiça. Se vamos ser reconhecidos, isso não deve ser importante. Se vamos ser retribuídos, isso também não deve ser importante. A gente deve fazer e andar na justiça acima de tudo, para glorificar e honrar o nome do nosso Deus. Lembrando que, via de regra, a gente não vai ser reconhecido por causa disso, porque nós não estamos aqui para agradar pessoas, mas nós estamos aqui para agradar o nosso Deus, que nos criou, nos salvou e nos levará a salvo para a eternidade, para com Ele passarmos a eternidade em comunhão e em adoração. Então é isto que deve nos interessar. E é este o objetivo que deve nortear a nossa vida ao longo dessa grande viagem que estamos fazendo no banco carona, sabendo que Deus é que está de fato conduzindo o carro da nossa vida. Que Deus nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém.